irmãos e irmãs do Grupo Fraternidade Espírita André Luiz de Santana do Ipanema, é para mim uma enorme satisfação poder contribuir para divulgar as palavras do Cristo neste momento. O Santana do Ipanema, para mim, é uma cidade muito querida, porque eu, tendo morado durante 15 anos em Palmeira dos Índios, eu ia sempre a Santana do Ipanema e depois consegui, com o meu casamento, a minha concunhada era casado com um médico de Santana do Ipanema, o Jório Vanderlei. Então, eu ia sempre a Santana do Ipanema, principalmente em épocas juninas, porque ele gostava desse tipo de comemoração. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Falar sobre as parábolas de Jesus, para mim, é difícil e é fácil. É difícil porque entender as parábolas de Jesus, se nós 10 pessoas lerem as parábolas de Jesus, darão 10 interpretações diferentes. Mas é fácil para mim porque consegui pesquisar todas as 38 parábolas e dar uma interpretação de cada uma delas. Então, todos nós temos as nossas interpretações. Parábola era a figura literária ou discursiva utilizada na época de Jesus para expor as ideias e levar o leitor ou ouvinte a conclusões a que quem expõe ou escreve deseja. Nisso a gente já tem um primeiro momento do Cristo, que era não impor conclusões apressadas. Deste modo, a parábola quer dizer lançar ao lado, ou seja, a parábola não era para atingir o alvo focado, senão para descrever uma curva e esta curva chegar ao ponto desejado, mas não diretamente. Por isso, esta figura discursiva era conhecida naquela época como parábola. Ela descrevia uma parábola e caía ao lado. Nisso, Jesus foi insuperável. Nunca dizia diretamente o que desejava, mas lançava indagações ou afirmativas, indiretas, para que o homem comum fizesse suas deduções. Por este método de exposição, é que, até hoje, as parábolas de Jesus não esgotaram no tempo suas interpretações. A sociedade evoluiu, os estados cresceram, a ciência avançou, mas as parábolas do Mestre continuam atuais até o dia em que vivemos. Novas interpretações foram dadas, novos elementos agregados, novos conceitos entendidos, mas permanece a atualidade das parábolas. Por isto, Jesus consagrava o que disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Há uma passagem que explica o nascimento da palavra parábola. Dizia-se, certa vez, que a verdade andava visitando os homens, sem roupa e adornos, tão nua como seu nome. Todos que a viam viravam-lhe as costas de medo ou vergonha. Ninguém lhe dava boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, rejeitada e desprezada. Uma tarde, encontrou a parábola que passeava alegremente em um traje belo e muito colorido. Verdade? Por que estás tão abatida? Perguntou a parábola. Porque sou velha e feia e os homens me evitam, replicou a verdade. Que disparate, riu a parábola. Não é por isto que os homens te evitam. Toma, veste algumas de minhas roupas e vê o que acontece. Então a verdade se revestiu de algumas das lindas vestes da parábola e, de repente, por toda parte por onde passava era bem-vinda. É por histórias como estas que a sabedoria popular consagrou o ditado que nós conhecemos no nosso sertão, a verdade nua e crua.
Por isto, Buda dizia aos seus discípulos que 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. E Jesus, na sua infinita sabedoria, afiançava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dizia ele as verdades que necessitavam ser ditas com a doçura que o caracterizava. Não agredia nem violentava seus ouvintes, razão pela qual se valia de parábolas. Ensinava sem impor seus conceitos. Permitia que os seus pensamentos fossem debatidos e questionados, pois não queria impor suas opiniões nem vencer as contendas dialéticas. O exemplo disso foi quando Pilatos o interrogou. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus respondeu, tu o dizes. Queria ensinar. Estava aí a grande diferença. Quase sempre a parábola começava ou terminava com uma indagação ou uma pergunta. O objetivo da pergunta era fazer com que o ouvinte tivesse de dar uma resposta. E assim ele próprio chegasse pelo processo indutivo ao processo dedutivo do conhecimento. Jesus deu aos judeus de sua época a primeira aula interativa, muito antes do advento da informática. Na parábola da candeia, iniciou perguntando: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ou ainda, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Ou quando apresentou a parábola das crianças na praça. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Às vezes, permitia a intervenção para que os ouvintes fizessem indagações, como consta na parábola do joio e do trigo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Na parábola do semeador foi questionado sobre sua interpretação. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Em outras passagens, partia de uma comparação fazendo com que seus ouvintes escolhessem o desfecho óbvio da conclusão pretendida. O reino do céu é como o fermento que a mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Ou quando afirmou, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Nas parábolas, Jesus usa profissões, seja de pescador, agricultor, pastor, utensílios de casa, candeia, fermento, alqueire, animais, cobras, cabras, bodes e até pássaros. Equipamento de profissão, rede, barcos, alimentos, pão, trigo, sementes, vinho, azeite, sempre coisas do dia a dia da gente pobre e humilde para a qual ele pregava. Fatos da vida diária de seus compatriotas judeus e que todos conheciam, já que a grande maioria daquele povo não tinha instrução e o conhecimento era passado de forma oral, o que facilitaria a transmissão da lição a muitos outros. Tanto assim foi que 2000 anos depois toda a humanidade conhece os seus ensinamentos. Jesus poderia passear em uma cidade do interior de qualquer país como um dos seus integrantes, pois relatava os momentos corriqueiros das pessoas que ali habitavam, contando acontecimentos havidos
e de que todos poderiam supor o seu desfecho. Poderia ser um cantador de embolada numa feira de rua em Santana do Ipanema. Ou, como no dizer de Frei Beto, um contador de causos de uma cidade caipira do interior. O mestre era um poeta popular. As parábolas ricas em alegoria demonstravam uma fina comparação com o viver das pessoas a quem ele dedicava o assunto, o ensino. No processo de dedução do final e onde estava a sabedoria da parábola contada, conseguia que as pessoas que o ouviam exercitassem o raciocínio dedutivo e extraíssem as lições que embutiam um enorme componente de condutas morais com relação aos outros e ao Pai. Imagens criadas por Jesus em seus ensinamentos em nada lembram um homem atormentado, pois ele sabia que seria imolado no Calvário. Era, assim, um ser especial, amoroso, delicado, afável, cujos ensinamentos buscam conduzir os seus irmãos na senda do amor incondicional e da caridade, como forma de sermos semelhantes ao Pai Criador. O Jesus perseguido, incompreendido, imolado, deve ceder lugar em importância ao mensageiro da Boa Nova, ao bom pastor que conduz seu rebanho à segurança do aprisco, que é o reino dos céus. Aqui, nos estudos e interpretação das parábolas, percebemos um Jesus preocupado com as mazelas sociais, com a opressão do Estado, das religiões e dos grupos sociais. Preocupado com a discriminação de gênero, amparou as mulheres, entendeu que o amor deveria ser vivido e pregou exatamente isto. Foi duro com a corrupção que destrói a dignidade humana e demonstra uma incomensurável ganância de possuir poder e dinheiro que nunca poderá ser gasto numa única existência. Aqui, esquecem a lição deixada. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E mais, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E complementa: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Igualmente previu: eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último cento. Existe mensagem mais atual do que esta? As parábolas de Jesus não priorizam nenhum tipo de interpretação. E esta é a sua grandeza. Admite muitos sentidos e interpretações, sejam eles antigos ou atuais, católicos, protestantes, espíritas, budistas, hindus, todos, sem exceção, terão uma interpretação capaz de se adequar à parábola contada pelo mestre. Seus ensinamentos destinam-se à humanidade, independentemente de doutrinas e dogmas religiosos. Assim, dizia após suas parábolas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E sabendo da limitação intelectual dos que ouviam, Marcos escreveu, e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Por esta razão, a compreensão poderia ser diversa e a atualidade nunca se perdeu, pois não foram ditas para uma pessoa, um momento, senão para toda a eternidade.
Nas parábolas, Jesus conseguia esconder a verdade que dizia das pessoas contentes e satisfeitas com a sua própria instrução, que se consideravam sofisticadas por terem direito e posição para atender a alguma coisa de um homem que provinha de um lugar pobre e sem tradição de profetas como era a Galileia. E indagavam: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Mas os que tinham olhos de ver e ouvido de ouvir, o entendiam e conseguiam vislumbrar nas parábolas a lição que necessitavam aprender, pois tinham a fé de uma criança. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Jesus foi o mestre mais perfeito que a terra conheceu, aquele que baseou os seus conhecimentos e seus ensinamentos na pedagogia, modelo do entendimento e do amor. Não há um só preceito que tenha ficado sem o seu testemunho e exemplo pessoal. Jesus foi simples e minucioso no que ensinou verbalmente e farto na exemplificação. É deste Jesus, de suas palavras, conseguiu transmitir os ensinamentos dos quais era portador, fazendo com que, 2000 anos depois, estas lições perdurem a nos conduzir. Nenhuma pretensão tenho de que a exposição feita sobre as parábolas de Jesus seja a definitiva ou a melhor. A interpretar a palavra do Galileu é, antes de tudo, uma missão impossível. Saber a intenção contida no âmago do seu coração é impraticável. Como não existiam textos escritos em abundância, o sentido foi sendo transmitido ao longo dos tempos, oralmente, por milênios, e a palavra, como uma pluma, se perde levado pela bruma dos séculos. Uma das certezas do que foi dito, ele consagrou ao afirmar que passarão céus e terras, mas minhas palavras não passarão. Em verdade, 2000 anos depois, estão cada vez mais vivas na memória dos que nele creem. Se olharmos a história da humanidade, veremos reis e generais que viveram há milênios, conquistaram terras, fizeram guerras, ampliaram poderes, ficaram ricos, construíram fortalezas, mas não se mencionam mais os seus nomes. Jesus, ao contrário, não teve exércitos, palácios, poder, dinheiro, não fez guerra, não teve terra, mas todo dia, em todo o mundo, seu nome é invocado. Sem nada de poder aparente, testificou que o reino dele não era deste mundo e que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Por ter trazido ensinamentos espirituais, é que não falou ao vento, onde as palavras se perdem, mas falou ao espírito que é imortal e, portanto, eterno. Esta é a razão ainda hoje de suas palavras serem atuais. Trouxe a luz que ilumina a escuridão dos que não enxergam. Trouxe o pão da vida aos que têm fome. Trouxe a água que vivifica e mata a sede dos caminhantes. Trouxe o amor que nos dá a imortalidade e nos torna semelhantes ao Pai. Entender Jesus não é tarefa apenas para os teólogos. Entender Jesus é ser conduzido para uma realidade espiritual diferente das que nos dizem os doutores da lei. Lembre-se de que Jesus não falava aos letrados, mas aos humildes e sem cultura. Não utilizava conceitos científicos e bem elaborados da teologia ou da física quântica, embora nestas matérias, pela idade espiritual, fosse catedrático. O mestre falava
aos pescadores, pastores, agricultores, donas de casa, crianças. Aos que sofriam, aos aleijados, aos cegos, aos leprosos, enfim, aqueles que precisavam de bálsamo para o espírito, e anunciou: não vim para os sãos, mas para os doentes. Foi o médico da alma. Portanto, arrisque. Eu os convoco para que leiam as parábolas. São ao todo 38. Dentre delas estão a do credor incompassivo, a do semeador, a do rico sem juízo ou a do cego que conduz outro cego. São inúmeras as lições. Vamos compreendê-las. Lê-las nem é preciso, praticá-las é preciso. É o início do aprendizado. Ponha numa folha de papel em branco a sua interpretação e lembre-se de que ele disse: porque onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estou no meio delas. Fale com ele. Diga o que entendeu de suas lições. Mostre que o aprendizado não foi desprezado e sinta a presença dele em você. Não tenha receio. As minhas interpretações não são definitivas, nem a de qualquer outra pessoa. Por isto, lance-se ao trabalho. Depois de um tempo, 5, 10, 15 anos, releia a parábola e a interpretação que deu e escreva um novo comentário. Compare-os. Eles serão díspares. A diferença vai dizer que você mudou de conceito? Não. Vai demonstrar que você evoluiu, acumulou experiência, adquiriu conhecimento. E deve lembrar que ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é obra de Jesus. A mudança mostrará o quanto você evoluiu espiritualmente, compreendendo novas lições do Mestre e que ele está em sua vida. Abrir-se-ão novas perspectivas de entendimento, porque você já não será mais a mesma pessoa. Tudo isto será de acordo com a sua idade espiritual. Você terá, então, tido olhos de ver e ouvidos de ouvir. O Mestre terá entrado no seu coração e plantado a semente que conduzirá ao progresso espiritual. Lá atrás, na parábola do semeador, constou que a semente que foi jogada ao solo caiu em boa terra, germinou, frutificou e deu frutos 1%. Sabe qual a consequência disto? Você se tornará mais um semeador. Espalhará semente da boa nova no coração de outras pessoas. Plantará outros corações, o que no seu frutificou. Distribuirá as sementes do amor e da caridade. Boa colheita a todos nós. Muito obrigado.